as minhas fontes estão em ti. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, Senhor, eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, os teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Irmãos, antes de nós começarmos, eu queria junto com vocês, eu sei que vocês já fizeram com certeza, mas eu queria orar pela vida do Samuel, né, filho do Du e da Camila, que está lá no hospital. Nós estamos juntos, não sei se eles estão assistindo, mas nós estamos juntos com eles, né? Graças a Deus ele está bem. É um processo natural que precisa ser feito lá de ganho de peso, porque nasceu um pouco prematuro. Mas nós vamos orar juntos. Eu quero que você levante sua voz a respeito disso, porque nós já sabemos o final das coisas, né? Pai, nós te damos graças pela vida do Samuel, nós te agradecemos, Pai, pelo teu poder, Pai, tocando o corpo dele, Pai, ainda que naturalmente, Pai, tenha vindo antes do tempo, nós sabemos que no seu tempo, Pai, tudo é feito corretamente, perfeitamente, por isso nós te agradecemos, Pai, pelo seu corpo se desenvolvendo, Pai, com saúde. Eu declaro, Pai, todos os seus órgãos, tudo em seu corpo, Pai, avançando, Pai, nós declaramos, Pai, ele ganhando peso na velocidade certa, do jeito certo, Pai, e nós já nos alegramos, Pai, porque logo ele estará aqui neste lugar, Pai, também aprendendo e ouvindo da Tua palavra. Nós te agradecemos pela saúde perfeita sobre o Samuel. Assim também nós oramos pela vida do Du, da Camila. Nós declaramos, Pai, nesse tempo, um tempo de refrigério, um tempo de tranquilidade, Pai, porque assim como eu falei, nós já sabemos o final das coisas, e o final das coisas é eles em casa com Samuel, celebrando esse novo tempo na vida deles. Por isso nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Obrigado, gente, vocês podem descer. Du e Camila, se vocês estiverem vendo, um beijo para vocês aí. Vamos ver se eles são crentes mesmo, né? Se estão vendo o culto. Brincadeira. Vocês podem descer. Irmãos, que alegria estar aqui com vocês, coisa boa. Essa aqui é minha casa, não é? Tem muita gente nova que talvez não me conheça, mas eu sou fruto dessa casa, quem não sabe, não é? Foi aqui que eu comecei a minha caminhada. Tenho vivido coisas grandes com Deus, graças a Deus pela fidelidade dEle, pelo amor, pela bondade dEle. E foi aqui que tudo começou, junto com esse povo maravilhoso. Então é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Aurélio, Felipe, pastor Antônio, todo mundo, eu amo vocês sabem, né? Eu queria chamar à frente aqui minha esposa, minha filha, para apresentar. Quem não conhece ainda, e quem conhece também, porque eu gosto de mostrar como Deus é bom na minha vida, né? Eu queria chamar as duas aqui para vocês verem, aquelas que estão caminhando comigo aí diariamente. Essa aqui é a minha filha, aqui para o cantinho.
O nome dela é? Laura. O nome dela é? Laura. E ela tem? 6 anos. E essa é a? Tiago, a Érica, né? Érica. É uma bênção, né, irmãos? Essa aqui é a minha família, Laura e Érica. Eu sei que elas também amam vocês, né? Pode descer. A gente combinou em casa, né, para fazer isso, aí a Érica veio e não fala o nome dela. Oh, Jesus. Deus é bom. Eita, coisa boa. Irmãos, bom demais, de verdade, estar aqui com vocês. Bom, Tereza falou comigo essa semana, né, me convidando para estar aqui com vocês. E ela falou a respeito do tema, né, que tem sido ministrado aqui, quando arriscar. E eu vi o tema, eu fiz misericórdia, né? Como é que é? Eu falei, mas como assim, quando arriscar? O que vocês estão fazendo? Ela respondeu, seja guiado. Glória a Deus, irmãos. Então nós vamos falar a respeito de quando arriscar. Amém? Certamente vai ser um tempo poderoso da palavra. Eu queria que você já abrisse lá em João 14, para nós iniciarmos. João, no capítulo 14, a partir do versículo 4. João 14, versículo 4. Glória a Deus. Você sabe que lá a partir do versículo 1, né, Jesus estava falando, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, estava falando a respeito de um caminho. Aqui no versículo 4 ele diz assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para aqui por enquanto. Irmãos, é importante a gente ler essa passagem, eu quero trazer para você nessa manhã, relembrando que Jesus, ele é a palavra, não é? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, então o verbo é a palavra, Jesus, ele é a palavra. Então ele fala que eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim, nós sabemos também que está falando a respeito do sacrifício, não é? Para que nós chegássemos, adentrássemos ao reino de Deus, precisamos crer com o nosso coração, confessar com a nossa boca naquilo que Jesus fez no sacrifício, que Ele ressuscitou e tudo mais. Mas nós entendemos também que ninguém vem ao Pai senão pela palavra. Por quê, irmãos? Porque é pela palavra que Deus fala com a gente. Amém? Então a gente precisa ter esse entendimento que, ainda que eu tenha aceitado Jesus, tenha feito aquela confissão lá com a minha boca, crendo no meu coração, irmão, se eu não me atentar à palavra, eu não vou me achegar, ter acesso verdadeiramente a Deus. Por quê? Porque eu não vou conhecer a Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que você não vai ter o acesso ao reino, você tem o acesso. Só que sem a palavra você não vai conhecer ao que você teve acesso. Você não vai ter o conhecimento necessário sobre quem é Deus, sobre o que Deus quer a respeito da sua vida. Enfim, pela palavra você vai conhecer tudo. Por isso que eu trago também esse entendimento. Ninguém vem ao Pai senão pela palavra. Porque talvez a gente tenha confessado Jesus como Senhor e Salvador, mas a gente não conhece nada a respeito da palavra, automaticamente não vamos conhecer nada a respeito de Deus. Então, mesmo tendo confessado, talvez eu ache que Deus queira me punir. Talvez eu ache que Deus não me ame. Talvez eu ache que Deus não queira coisas boas a meu respeito. Amém? Então eu preciso conhecer a palavra, mas vamos continuar. No versículo 7. Se vós tivesseis me conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E sabe, irmãos, isso aqui, nós vamos caminhar um pouco, colocar uma base para falarmos a respeito do quando arriscar. Isso aqui é algo que acontece muito hoje em dia. Vou ler o próximo versículo e aí eu falo. Versículo 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, uma vez eu estava lendo essa passagem e o Espírito Santo me alertou para coisas que nós fazemos. E, de fato, lembre-se, com esse entendimento, Jesus, ele é a palavra, ok?
Então Jesus ele estava falando sobre algumas coisas aqui, falando sobre conhecer, sobre o caminho, a verdade, a vida, falando sobre conhecer o Pai. E Filipe ele se levanta e fala: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que é que ele estava falando, irmãos? Jesus, você está falando muita coisa, eu quero ver o Pai. E o que é que nós fazemos hoje, irmãos? Muitas vezes nós estamos querendo alcançar coisas na nossa vida e Deus ele tem nos trazido para perto da palavra, para conhecer mais da palavra, para praticar a palavra, para caminhar para essas coisas que nós temos desejado. E o que é que a gente tem feito? Deus, eu quero chegar lá. Esse negócio de ver a palavra, de estudar a palavra, Deus, faz um milagre. Você entende o que eu estou dizendo? Foi isso que ele fez. Jesus, você está falando um monte de coisa, eu quero ver o Pai. Eu quero logo o final, eu quero logo chegar ali, eu quero logo finalmente. Essa parte do processo aí, essas coisas que você tem falado, irmãos, muitas vezes nós estamos caminhando assim na nossa vida. Então, primeira coisa, irmãos, quando arriscar, você só vai poder arriscar, irmãos, quando você conhece a palavra. Amém? Porque se a gente ficar desejando somente o final das coisas, a gente vai abrir mão do processo. E sim, eu sei que existem coisas que Deus faz no de repente. Eu sei que existem coisas que talvez você acorde e está resolvido, está feito. Glória a Deus, graças a Deus por essas coisas. Mas sabe, irmãos, isso não é a regra. Amém? Você não vê a palavra sempre falando assim, olha, não se preocupe porque de repente tudo vai se resolver. Não, você sempre vai ver a palavra nos ensinando a estudar, a conhecer, a meditar, a orar, a ter relacionamento, a esperar em Deus. Amém? Então a gente não pode agir como Filipe aqui. Jesus, mostra logo o final das coisas. Deus, mostra logo. Sabe, irmãos, primeiro, você só vai poder arriscar, de novo, como eu falei, quando você estiver pronto, entendendo verdadeiramente o que Deus quer que você faça. Amém? E uma outra coisa importante da gente entender é que quando a gente tem esse entendimento, eu estou com a palavra, eu vou agir de acordo com a palavra, o risco, na verdade, é algo só aparente. É só aparência. Por quê? Porque a palavra, ela sempre vai nos guiar para o caminho certo. A palavra ela nunca vai nos guiar para caminhos de engano, ela nunca vai nos guiar para mentira. De fato, a Bíblia nos diz, Jesus nos diz que o Espírito Santo viria habitar dentro de nós e ele viria para nos guiar a toda a verdade, não é? E a Bíblia nos mostra claramente que a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, o Espírito Santo ele veio habitar dentro de nós para nos ajudar na nossa caminhada, no processo das coisas, e vai nos guiar para toda a verdade, vai nos guiar pela palavra, sempre para os caminhos corretos. Então, irmãos, quando você tem uma palavra por dentro, você vai fazer, andar de acordo com aquilo, na verdade não é um risco. A grande questão é que a palavra não é algo natural, é algo sobrenatural. Porém, nós ainda vivemos em um mundo natural. E a palavra é muito clara a mostrar que as coisas do Espírito, as coisas do reino de Deus, as coisas espirituais, elas são contrárias às coisas naturais, às coisas da carne. Um luta contra o outro. Amém? Então a grande questão é, muitas vezes, em muitas situações, a palavra vai nos guiar para algo que é um fato, que vai acontecer, tem que se cumprir, não tem como errar, porém o natural mostra o contrário. Então, o natural vai trazer a aparência de que é um risco você fazer isso. Você entende? E eu sempre cito um exemplo muito claro. Se nós formos pensar, vamos supor que você precisa de um dinheiro, precisa juntar um dinheiro para pagar suas contas, para comprar um apartamento, alguma coisa desse sentido. O que é que o natural diz? Você precisa juntar, reter. Pega e guarda, pega e guarda, pega e guarda, pega e guarda. Agora, a palavra diz o quê? Para que você tenha mais, você precisa? E aí a gente entra no embate da nossa mente, das coisas espirituais da palavra, contrárias às coisas naturais, que a minha mente, os meus sentimentos,
Vão começar, mas você quer comprar um apartamento e você vai dar esse dinheiro para aquele irmão? Então, irmãos, antes de mais nada, você precisa decidir a quem você vai dar ouvidos. Amém? Porque você pode conhecer, irmãos, a palavra o quanto for, você pode ser o mais fervoroso de todos. A sua mente, ela vai pensar essas coisas. Você vai dar esse dinheiro mesmo? Estou falando sobre dinheiro, mas vale sobre qualquer situação. É apenas algo que fica claro para a gente aqui. Amém, irmãos? Então, são coisas contrárias. Então, a palavra, ela vai nos guiar. Dê, doe, abençoe, compartilhe. E o natural vai dizer, quanto mais você der, mais você vai ficar sem. Olha, é arriscado. E se você não receber de volta esse dinheiro? Você percebe? Então, a aparência mesmo natural vai ser um risco daquilo. De você obedecer a palavra, obedecer aquela direção do Espírito. Não é? Mas quando você tem a consciência, e você conhece a palavra, e você sabe que a palavra não falha, você sabe que ela não mente, você sabe que o Espírito Santo ele jamais iria te enganar, você vai obedecer tranquilamente. Então você não vai ficar com medo do risco, você vai celebrar o resultado que você já sabe que vai ter. Amém? Então a gente não pode andar desse jeito. Eu sei que a Bíblia aqui, nós só estamos lendo, a gente não sabe a entonação, não é que Jesus falou, mas eu fico imaginando Jesus falando, Felipe, meu amigo, eu estou o tempo todo aqui falando e mostrando o Pai com as palavras, com as coisas, você está aí, mostra-nos o Pai. E é exatamente assim que a gente está. Muitas vezes a gente está, Deus, por favor, eu preciso que isso aconteça. E Deus deve estar assim, meu amigo, você está todo domingo lá ouvindo a palavra, eu estou te mostrando o caminho há tanto tempo. A solução aí, o Espírito Santo está aí falando com você todo dia, faça isso, não faça isso, não faça. E você está aí, Deus, mostra para mim. Amém, irmãos? Porque, e de novo, eu não estou zombando, porque eu sei que é um processo, nós todos estamos crescendo, né? A gente sempre vai aprendendo diariamente, tendo mais ousadia, mais consciência, mais fé, tudo isso é normal. Mas, sabe, irmãos, a gente precisa avançar. E esse avanço só vai acontecer se nós mergulharmos na palavra, se nós mergulharmos em mais intimidade, se nós mergulharmos no processo das coisas. Amém? Continuando. Versículo 9, então. Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então você veja como ele está falando claramente, olha, essas coisas que eu tenho falado, eu estou mostrando o Pai. Amém? Essas coisas que você tem ouvido, irmãos, é Deus falando com você. As coisas que você lê quando você dedica o seu tempo lá de meditação da palavra, Deus está te mostrando quem Ele é, o que Ele quer. Amém? Versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Versículo 12, e eu acho interessante essa parte. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E a gente se alegra por isso, né? Pelo menos 2 amém a gente teve, então teve pessoas que se alegraram. Por quê? Porque Jesus ele falou, olha, as mesmas obras que eu faço, ou seja, eu estou aqui, acabei de falar que eu estou mostrando para você o Pai, ou seja, vocês podem mostrar o Pai também. Vocês me viram curando pessoas, vocês vão poder curar pessoas também. Vocês me viram ressuscitando mortos, vocês vão poder ressuscitar mortos também. Amém? Vocês me viram tirando pessoas de uma posição de escravidão lá, você vai poder fazer isso também. Então Jesus ele trouxe uma mensagem que nos alegra, né? Eu faço as mesmas obras, eu posso fazer as mesmas obras que ele, eu posso fazer obras ainda maiores do que Jesus fez, aleluia. Versículo 13 ele fala, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então veja, meus irmãos, olha quanta notícia boa. Eu posso fazer as mesmas obras. Eu posso fazer obras ainda maiores. Tudo que eu pedir em nome de Jesus vai se cumprir. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir com fé em nome de Jesus e as coisas vão acontecer. É bom ou não é? Amém. Agora o versículo 15 ele fala,
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o que é interessante nisso, irmãos? Jesus, ele falou, vocês podem fazer as mesmas obras, vocês podem fazer obras maiores, vocês podem pedir à vontade coisas em meu nome e eu vou fazer mesmo para vocês. Mas aqueles que me amam são os que guardam a minha palavra. O que é que isso me ensina, irmãos? Que se você não guarda a palavra, se você não se dedica à palavra, não medita na palavra, você pode estar talvez curando enfermos, mas você não está demonstrando um amor a Deus. Você pode estar pedindo coisas em nome de Jesus e as coisas estão acontecendo porque Deus é bom e Ele precisa cumprir o que a palavra diz, mas você não tem os seus períodos de meditação, de estudo da palavra, você não está demonstrando um amor verdadeiro a Deus. Porque Jesus falou, ainda que vocês façam as mesmas obras, ainda que possam pedir coisas em meu nome, ainda que isso, ainda que aquilo, eu vou saber se vocês me amam, se vocês guardam os meus mandamentos. Aleluia. Amém? Então você vê a importância de nós nos dedicarmos à palavra. Agora, essa consciência, lembre-se do tema quando arriscar. Porque quanto mais você conhece e guarda os mandamentos, irmãos, mais ousadia você vai ter em praticar as coisas. Amém? Porque a palavra, ela não vai... Eu não estou falando que você vai sair adoidado, fazendo um monte de coisa arriscada, doida, né, naturalmente falando. Não, não é isso. Por quê? Porque a palavra, ela vai te ensinar, como eu falei, a confiar no processo, a esperar em Deus. Porque talvez existam coisas que Deus quer sim que aconteçam na nossa vida, mas nós não estamos prontos ainda. É necessário um processo para que eu alcance aquilo. É necessário um processo para que eu chegue nesse lugar, nessa posição. Amém, irmãos? Então veja aqui como é claro, a gente precisa largar esse negócio de Deus, me mostra logo o final. Porque se você está andando desse jeito, irmãos, aí sim você vai estar se arriscando, porque você pode pular etapas, porque você pode fazer coisas erradas. Por quê? Por causa do desespero em querer ver logo o processo, a parte final das coisas. Assim como o Felipe fez, Jesus, pula isso aí, me mostra logo, Pai. Amém? Então, antes de você querer arriscar coisas, antes de você querer fazer, veja como você está se sentindo. Se você está muito ansioso, eu não quero fazer isso, não quero. Talvez não seja o momento certo para você fazer isso. Para que você não pule etapas, como eu falei. Amém? Vá lá para o livro de Lucas. Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 11. Eu não sei se você já passou por isso, eu gosto de contar as coisas que eu faço, né? Mas sei lá, você foi se aconselhar com o pastor, pediu uma ajuda a respeito de algo, e o pastor fala assim, vamos tirar um período, alguns dias de oração a respeito disso. Aí você fica meio assim, poxa, eu achei que o pastor ia me ajudar a resolver logo. Não é? Isso é ansiedade, irmãos, isso a gente não quer. Mas quando a gente confia no processo, a gente sabe, ok, vale a pena eu esperar alguns dias orando, né, aguardando uma direção de Deus se eu ainda não tiver, para que eu faça do jeito certo. Mas a nossa mente, as coisas naturais, elas sempre vão estar bombardeando a nossa cabeça. Você vai esperar mais 2 dias, mais 3 dias, mais 4. Irmãos, se for necessário, espere. Amém? Lucas 19, versículo 11. Diz assim, ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então veja que ele fala aqui, Jesus propôs uma parábola. Importante você entender isso. Então o que é propor uma parábola? Jesus ele iria contar uma história fictícia, vamos dizer assim, para trazer uma mensagem. Parece algo bobo estar falando isso, mas é porque você vai reparar que na história, Jesus ele vai falar a respeito de um homem que era muito mau, que era severo e tirava as coisas dos outros, para que você não ache que Jesus estava falando a respeito dele, ok? Não, ele estava contando uma história para trazer uma mensagem por trás, ok? Então, versículo 12, vamos começar qual é essa parábola que Jesus iria falar. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar.
chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Diga isso, negociai até que eu volte. Versículo 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este terás autoridade 5 cidades. Veio então outro, dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeastes. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que lhe tem, lhe será tirado. Então, vamos parar aqui por enquanto. Essa é uma parábola que Jesus estava contando a respeito, né? Está falando aqui novamente a respeito de finanças, de posses, não é, dessas coisas, mas lembre-se que era uma parábola, não é, para trazer a respeito uma mensagem sobre o reino de Deus, ok? Não especificamente e apenas a respeito de dinheiro ou posse. Então eu quero que você volte lá no versículo 11. Desculpa, versículo 13. Versículo 13, novamente. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes. Para aí por enquanto. Então veja, aquele senhor, o chefe, vamos dizer assim, ele chamou 10 servos e confiou e deu a eles algo, ok? Lembre-se que era uma parábola falando a respeito do reino de Deus, trazendo uma mensagem a respeito do reino de Deus. Vamos pensar então na nossa situação hoje, nós temos um Senhor, sim ou não? Que Ele nos chamou, claro, como filhos, mas também para servir ao reino dele, sim ou não? E Ele nos confiou algumas coisas, sim ou não? Na verdade, Ele nos confiou todas as coisas que são relacionadas ao reino de Deus. Então, Deus, Ele nos chamou, nós, seus filhos, mas também servos no sentido daqueles que estão aqui para servir, para trabalhar para esse reino que hoje nós fazemos parte, amém? E Ele nos confiou algumas coisas. E o que é que Ele nos confiou, amados? Todo o poder dEle, toda a sabedoria dEle, tudo que Ele tem, tudo que Ele sabe, tudo que Ele pode, nos confiou a palavra, colocou dentro de nós o Espírito Santo para ser o nosso Waze diário. Ou seja, Ele nos capacitou e confiou a nós todas as coisas. Então veja como a parábola já está nos fazendo entender algumas coisas a respeito da nossa vida hoje. Nós estamos aqui para fazer algo, para cumprir algo com aquilo que Deus nos confiou. Não é simplesmente Deus te chamou para ser salvo, confessar, ser salvo e pronto, ficar deitadinho e esperar morrer e ir para o céu. Não, irmãos. Ele nos chamou e junto com a salvação que Ele nos deu, Ele nos confiou algo para fazer algo a respeito. Amém? E o que é que Ele nos espera de nós, irmãos? Que a gente alcance pessoas também e tragam também para esse reino. Não é? E aí vamos continuar lendo. Então, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes. Então veja, o Senhor ele chamou os servos, Ele entregou coisas, confiou coisas aos servos e lhes disse o que fazer. Não entregou e falou, se virem, vocês vão ter que descobrir o que eu quero. E quando eu voltar, se alguém tiver feito errado, ó, lapada. Não. Ele entregou e falou, eu quero que vocês façam isso. E sabe, irmãos, a minha vista, o meu entendimento, ele facilitou a vida das pessoas falando, olha, eu quero que vocês façam isso.
Ou seja, eu já sei o que eu tenho que fazer então. Amém? Lembre-se que a parábola está falando a respeito do reino de Deus. Então Deus ele nos chamou como servos, como filhos, nos confiou todas as coisas que são dele. Irmãos, ele nos disse o que fazer com essas coisas. Ele não nos deixou aqui largado no mundo, se vira, boa sorte. Agora a grande questão é, como é que nós vamos saber o que é que eu devo fazer? Eu preciso ler a palavra, conhecer a palavra. Senão eu não vou saber o que é que eu devo fazer com aquilo que Deus confiou a mim. Amém? Senhor, eu quero ver logo o final, quero ver logo o Pai, quero ver... Espera aí, você viu o que é para fazer? Antes de chegar ali. E olha o que ele fala, negociai até que eu volte. Negociai até que eu volte. Então aqui nessa parábola, aquele servo mau, ele deixou bem claro o que ele queria que fizesse. Então você veio, o primeiro ele veio e falou, olha Senhor, aquilo que você confiou a mim, viraram 10, eu negociei, eu fiz o que você mandou, viraram 10. O outro veio, olha, aquilo que você me deu, agora renderam 5. Eu fiz o que você falou, negociei, não foi 10, deu 5. E o outro veio e falou, olha, eu peguei o que você me deu e deixei aqui, ó, bem cuidadinho. Está aqui de volta. Você não perdeu. Ok, irmãos, ele não perdeu aquilo que o Senhor deu, mas ele não obedeceu o que era para ser feito. Amém? Ou seja, olha, aquilo que você confiou a mim, continua a mesma coisa. E o que é que, quando o Senhor ele falou assim, negocie até que eu volto, olha, eu estou te confiando algo, estou te dando algo, que se você obedecer o que eu estou te falando, isso vai crescer, isso vai aumentar. Você precisa obedecer para que isso não fique da mesma forma. Sabe, irmãos, você ao confessar Jesus, você está numa posição maravilhosa, sim. Sabe, você foi, não é, resgatado lá do império das trevas, transportado para o reino do... Está maravilhoso, você hoje é filho, mas sabe, irmãos, quando você obedece ao que Deus manda, as coisas melhoram, ficam ainda melhores. A sua vida, ela vai ser de glória em glória, não é? Então Deus, Ele quer que a gente obedeça, que a gente faça coisas com o que Ele nos deu, não é simplesmente também para alcançar os outros, mas porque a nossa vida, ela vai avançar também. Amém? Você já percebeu que você aceitou Jesus e quando você dedicou vida para a palavra, começou a mudar atitudes na sua vida de acordo com a palavra, coisas novas começaram a acontecer? É exatamente isso. Amém? Então, ok, se você for parar para ver, ele fez algo ali, ok. Olha, eu guardei para que você recebesse de volta perfeita, intacta, do jeito que você me deixou para mim. Mas você falou, mas não foi isso que eu pedi. Eu não pedi para você me devolver, bonitinha do mesmo jeito. Eu pedi para você se arriscar, fazer algo com isso que eu te dei. Aleluia. Então esse homem, ele agiu pelo que o natural falou para ele. Se você ficar assim, ó, quietinho, não vai acontecer nada. Está tudo bem. Então, irmãos, eu entendo aqui que aquele senhor ele estava motivando eles a serem ousados. Façam algo. Eu quero que vocês se movam. Amém? Essa mesma passagem na Bíblia, a mensagem, preste atenção como fala. Versículo 24. Então ele ordenou aos que estavam ali, tirem o dinheiro dele e entreguem ao que duplicou o capital. Eles estranharam, mas Senhor, ele já tem o dobro. Ele explicou, é o que eu estou tentando dizer. Quem arrisca a vida ganhará mais do que nunca sonhou. Quem tem cautela demais acabará sem nada. Rapaz, não é interessante isso? E de novo, irmãos, eu não estou falando aqui que então você precisa sair adoidado, quer saber agora, a partir de hoje eu vou sair por aí fazendo loucuras. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando simplesmente obedeça a palavra e a direção que foi dada pelo seu Senhor.
Amém? Ele não estava falando aqui, quem não se arrisca, sabe, nunca vai ter nada, tem que fazer mesmo as coisas aí, sai aí tentando de tudo, não. Mas ele não obedeceu o que eu falei. Então, irmãos, o risco aqui, na verdade, porque se ele sabia, porque ele falou, olha, eu guardei aqui porque eu fiquei com medo de você, porque você é severo, você é duro, sabe, você faz... Então eu fiquei aqui na minha, não quis arriscar muito, não. Só que o Senhor não ficou bravo do mesmo jeito. E ele ficou bravo por quê? Porque ele não obedeceu o que ele falou. Então, na verdade, aqui o risco não era negociar e talvez perder. O risco era não obedecer. Só que ele olhou para a aparência. Se eu obedecer, negociar e não render nada, eu vou tomar bronca. Entende? Então ele olhou para o risco da aparência, ao invés de ter guardado a direção que foi dada para ele. Então, muitas vezes, a gente está sim com uma direção de Deus por dentro, só que, como eu falei, a aparência do risco natural, ela vai se levantar e falar, não obedece não. Se você obedecer, você pode perder. Se você obedecer, isso... Amém, irmãos? Só que, como eu falei lá no começo, eu preciso decidir a quem eu vou ouvir. Se o natural está falando isso, está errado, e o Espírito Santo por dentro está falando, é isso que tem que ser feito, irmãos, você vai ter que tomar uma decisão. Agora, uma coisa eu te garanto, se você decidir ouvir o que o natural está falando, aí sim você vai estar se arriscando. Porque você vai estar saindo da proteção de Deus daquela palavra, você vai estar saindo daquilo que Deus poderia fazer para você. Amém? É como se Deus estivesse chovendo e Deus está aqui com um guarda-chuva. Olha, é aqui que você deve ficar. E você está ali. Vai tomar chuva. Porque Deus não está com você, porque Deus não cuida de você? Não, porque você não foi para onde Deus falou, é para você estar aqui. Aqui está o guarda-chuva, aqui está a proteção, aqui você está seguro, aqui você está guardado, aqui você não vai se molhar. Amém? Então é isso, irmãos, quando arriscar, quando você tomar a decisão de quem você vai dar ouvidos. Porque é garantido. Agora não estou falando que vai ser fácil, aí é outra coisa. Por isso que eu falo, vocês têm que colocar os seus olhos no final lá, sabendo que Deus jamais vai mentir, porque o processo talvez não vá ser fácil. No processo talvez as pessoas vão falar, você é doido, está fazendo isso. Largou seu emprego para fazer isso, deu o seu dinheiro para fazer isso, deu o seu dinheiro para não sei o quê, você... Né? Então entenda, é aí que está, quando você decide quem você vai ouvir, é garantia de que vai dar certo se você decidir ouvir a Deus, a ouvir a palavra, a ouvir o Espírito Santo. Agora não é garantido que vai ser fácil, a gente precisa ser honesto a respeito disso, não é? Porém, se você está decidido, você vai enfrentar, não é? E sabe que eu nunca tinha lido esse texto, essa passagem, nessa versão a mensagem. E mexeu muito comigo. Olha, quem não se arrisca? Amém? E de novo, eu sei que eu estou repetindo muito. Não está falando sobre arriscar você saindo, fazendo coisas de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando. Está falando ao respeito de estar andando sem obedecer à direção do seu Senhor. Quem não obedece o seu Senhor, quem não obedece àquele que te confiou as coisas, aquele que falou para você fazer, esse não vai estar vivendo a vida correta e esse não vai viver nada. Então, como eu falei, irmãos, talvez você tenha confessado Jesus, talvez você esteja salvo, glória a Deus, vai para o céu, mas a sua vida não vai ter fruto nenhum, porque você não está obedecendo ao seu Senhor. Você não está colocando em prática as coisas que Ele confiou a você. Amém? E aí a gente fica muitas vezes, Deus, nada acontece na minha vida. Deus, eu não estou vendo nada. Deus, todo dia a mesma coisa. E talvez Deus esteja falando, você não faz nada de diferente. Aleluia. Amém, irmãos? Porque o processo, ele não vai ser fácil.
Sabe, eu no último ano eu decidi cuidar da minha saúde. Quem lembra de mim no ano passado estava um pouquinho mais cheinho, né? Mas ainda estou avançando, melhorando cada vez mais. Mas eu decidi cuidar da minha saúde, então eu melhorei a minha alimentação, eu comecei a praticar atividade física. Hoje eu tenho feito bastante, começamos a jogar futevôlei, faço musculação, comecei a fazer pilates. Irmãos, e o pilates, só Jesus na causa, eu vou te falar. Tem alguém que faz aqui, ou já fez? Porque eu achava assim, não, eu já faço musculação há um tempo. Em musculação a gente pega peso, né, e tudo mais. Eu fui para o pilates, irmãos, eu confesso que eu tinha um pensamento diferente do pilates. Mas hoje eu não posso rir muito, hoje mesmo, porque antes de ontem eu fiz lá a sessão. Irmãos, meu abdômen está doendo. Né? E aqui está doendo, e aqui está doendo, e aqui. E é um exercício só com o peso do corpo. Não é como na academia, que eu coloco o peso mesmo. Só que é um exercício que o meu corpo não estava adaptado. E só coisas com o peso do corpo, alongamento, flexibilidade, eu estou todo dolorido. Porque eu não estava acostumado com esse estímulo. Amém? E é assim que funciona na nossa vida, irmãos. Às vezes, a gente vai começar a fazer coisas novas, obedecer a palavra. Rapaz, eu não conhecia isso, eu vou começar a fazer isso aqui que a palavra está dizendo. Talvez, irmãos, você fique dolorido alguns dias. Por quê? Porque você não estava acostumado a colocar esse estímulo na sua vida. Entre aspas, colocar esse peso sobre a sua caminhada, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o seu... E talvez durante alguns dias você sinta um pouco de dificuldade. Mas hoje eu fiz 3 sessões, né? 4. Eu fiz 4 sessões de pilates. Eu já vejo a diferença na minha vida. Porque eu estava me sentindo muito travado, a musculatura travada, não conseguia colocar a mão no pé, sabe? Não... E com 4 sessões eu já sinto diferença, já estou me sentindo mais, sabe? Então, estou sentindo a dor ali de fazer coisas novas, mas eu estou vendo o resultado. Eu estou vendo o fruto. E toda a sessão que eu vou lá, começo o exercício, eu começo a pensar, por que eu vim de novo? Vou te falar, irmão, sexta-feira eu achei que eu ia chorar na aula, de tanto... E eu fiquei, meu Deus, que negócio difícil. Mas eu estou vendo o resultado, eu estou vendo o fruto, a minha vida melhorou. Eu brinquei até que a Laura derrubou uma garrafinha no chão, a gente foi, e eu peguei sem dobrar o joelho. Eu peguei... E fazia muito tempo que eu não fazia. Para pegar coisa no chão... São pequenas coisas, irmãos. Talvez para você, nossa, que bobeira, mas para mim foi uma alegria. Por quê? Eu me dispus, eu me coloquei a fazer algo novo que eu nunca tinha feito, que eu achava que talvez nem teria resultado, mas eu comecei a ver o resultado e eu me alegrei simplesmente porque eu até brinquei com a Erika, eu joguei de novo no chão, falei, olha aqui, olha como eu vou pegar. E a nossa vida com Deus é assim, irmãos, você começa a se arriscar, obedecendo a palavra e você começa a ver as coisas acontecendo. Amém? E isso vai te motivando e você vai mostrando para as pessoas aí, olha aqui o que Deus fez na minha vida. Olha, antes eu não conseguia sorrir, olha hoje aqui. Amém? Então Deus, Ele te motiva a se arriscar, de novo, arriscar no sentido de deixar de ouvir as coisas naturais. E Ele te motiva a avançar e as coisas vão acontecer, irmãos, porque as coisas acontecendo vão te motivar a falar mais dessas coisas. Há 2 semanas atrás eu jamais falaria para alguém, vai fazer pilates. Irmãos, hoje eu falo mesmo. Está se sentindo meio travado, faça pilates, vale a pena. Amém? E com Deus é assim. Ele está conosco, Ele quer, irmãos, a gente precisa entender que Deus é o maior interessado do que as coisas que Ele falou se cumpram. A gente fica tentando convencer Deus a fazer as coisas para nós, mas, irmãos, Ele é que está tentando nos convencer que Ele quer fazer. Por quê? Porque quanto mais a gente vê, eu não estou falando que você tem que andar pelo que vê, não é isso, mas é o que acontece mesmo. Quanto mais as coisas se cumprem, quanto mais a palavra se cumpre, mais você vai ter ousadia em obedecer, mais você vai ter ousadia em falar. Sabe, irmãos, Deus Ele confiou a mim algo específico a respeito de cura. Sabe como é que eu estou hoje? Não estou falando que estou perfeito, que eu ainda estou crescendo em fé, coisas novas vão acontecer, mas muita gente me questiona, como é que você tem coragem de falar, de orar pelos enfermos igual você faz hoje? Sabe, irmãos, porque eu vi as coisas se cumprindo. Eu vi os enfermos sendo curados.
eu vi quando Deus falava assim, olha, fale que tem alguém com dor no joelho que eu quero curar essa pessoa. E eu fui lá e falei e alguém levantou e foi curado. Então não estou te motivando a andar somente após ver. Não, não é isso. Mas irmãos, as coisas acontecendo vão te motivar também. Agora, para que você comece a ver, você precisa começar a fazer. Sempre vai ter o passo inicial. Sempre vai ter a decisão inicial e eu vou me arriscar ou não. Então, irmãos, a palavra, na verdade, não é eu vou me arriscar ou não. A questão é, eu tenho uma palavra ou não? Porque se eu tenho, irmãos, não é um risco. Não é um risco. Talvez natural diga que sim, mas não é. Amém? Para encerrar, eu lembro bem esse exemplo que eu estava dando a respeito de finanças. Eu lembro uma época que eu estava sem emprego. E Deus ele mandou dar uma quantia para uma pessoa. E eu estava lá. Pensando, né? Com a minha mente assim, estou sem emprego. Estou só com esse valor aqui. Deus quer que eu dê. Acho que era R$500, alguma coisa assim. E aí eu fui lá e falei, ó, tá aqui. Deus mandou eu te dar. Entreguei. Irmãos, no mesmo dia veio uma outra pessoa e me deu o dobro do que eu tinha dado. No mesmo dia. Tiago, ó, em dinheiro. Deus mandou eu te dar isso aqui. Amém? Então eu decidi ouvir o que o Espírito Santo estava me falando. Agora eu não estava ainda num nível, mas eu decidi naquele momento, quer saber, eu vou confiar nessas coisas. Eu vou confiar em Deus, eu vou confiar na palavra. A palavra diz que se eu dou, eu vou receber também. Então, amém, irmãos? Agora eu quero deixar claro, nem tudo, como eu falei, é garantido que não é um risco quando você obedece a Deus. Mas não é garantido que vai ser fácil. Ok? É garantido que vai dar certo. Mas não é garantido que o retorno vai ser na mesma hora. Então você precisa dominar os seus sentimentos, as suas emoções, para saber que, olha, eu obedeci. Eu vou ver o fruto disso. Talvez seja rápido, talvez não seja rápido. Mas você vai permanecer sabendo que eu vou ver o fruto disso. Agora a questão é, como é que você vai estar nessa posição em que você vai ficar tranquilo? Conhecendo a palavra. Tendo intimidade com a palavra. Declarando a palavra. Pai, a tua palavra disse isso e eu fiz, então ela vai se cumprir. Amém? Então, toda essa questão que nós estamos falando, irmãos, você precisa estar mergulhado na palavra, conhecendo a palavra, porque conhecendo a palavra, você vai conhecer mais a Deus. Conhecendo mais a Deus, você vai ter mais intimidade com Deus. Tendo mais intimidade com Deus, você vai ouvir de forma mais fácil a Ele, as direções dEle. Você vai ser mais ousado em confiar. Você vai ser mais ousado em praticar. E aí as coisas vão acontecer. Amém? Não vamos mais ser como Felipe. Ei, deixa de lá, eu quero ver logo o final, quero ver logo o pai, quero ver logo... Não, irmãos, vamos confiar no processo. Amém? E principalmente, vamos ficar muito atentos à direção que o nosso Senhor está dando. Lembra que Ele entregou e falou, negocie o que eu estou dando. Então não adianta eu voltar e falar, olha, está aqui o que você me deu, eu deixei guardadinho, bonitinho. Olha quanto cuidado eu tive. Porque talvez você esteja fazendo assim com as coisas de Deus. Deus, eu não coloquei em prática, mas eu permaneci lendo a palavra, permaneci isso aqui. Deus vai se alegrar, claro, com isso, mas Ele vai falar, mas você precisava ter feito para que aquilo se cumprisse. Amém, irmãos? Então vamos ficar em pé. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Deus é bom. Então, irmãos, a mensagem, eu acho que é simples dessa manhã, né? Vamos confiar no nosso Senhor. Vamos confiar nas direções dEle. Vamos mergulhar na palavra para conhecer de forma mais íntima. Porque Ele confiou a nós coisas, tudo que é relacionado ao reino dEle. Então, a gente não precisa ficar também tentando convencer Deus a deixar a gente usar as coisas do reino. Será que eu devo orar por aquele enfermo? Irmãos, não tem dúvida, porque a Bíblia diz para a gente orar pelos enfermos. Deus, você quer que eu fale com aquele irmão a respeito de Jesus? Irmãos, não há dúvida a respeito disso.
Porque Deus ele já deixou bem claro na palavra que nós devemos fazer. E se Ele já deixou claro que deve ser feito, significa que Ele vai junto. O poder vai junto. A unção vai junto com você. Quando você fala as palavras que Ele te manda falar, são palavras inspiradas, são palavras carregadas de unção e de poder. Amém? Seja ousado em arriscar. Mas de novo, pela 30ª vez hoje, o risco é só aparência. Quando você está obedecendo a palavra, o risco é só aparência. Decida enfrentar as aparências, para que você veja verdadeiramente o reino de Deus agindo e se cumprindo na sua vida. Amém? Pai, nós te damos graças. Obrigado, Pai, pela tua ajuda, pelo teu socorro, da tua palavra, do teu Santo Espírito habitando dentro de nós. Obrigado porque você é fiel, Pai, para cumprir cada uma das promessas que o Senhor deixou escritas para nós. E nós vamos também, Pai, ser ousados, Pai, em colocar em prática, em obedecer as tuas direções na nossa vida, porque nós reconhecemos, Pai, que você é bom, nós reconhecemos que você é fiel. E nós reconhecemos, Pai, que nenhum mal pode nos tocar, porque a Tua palavra nos garante, Pai, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Então, Pai, nós sabemos que você foi fiel ontem, você é fiel hoje, você será fiel amanhã, depois de amanhã e todos os dias da nossa vida. Por isso nós confiamos em você e nós vamos nos arriscar, nós vamos colocar em prática, Pai, aquilo que você confiou a nós. E nós te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, tem alguém que está passando por algum tipo de doença ou enfermidade? Está sentindo alguma dor? Quando o pastor Aurélio subiu, ele falou a respeito de cantarmos mais um minuto, a respeito do poder que há no nome de Jesus. O Espírito Santo falou comigo ali, se tem alguém sentindo dores na garganta, está tendo muita dificuldade em engolir, em comer, ele já está tocando essa situação, você está sendo curado nesse momento. Essa dor vai embora, você vai poder se alimentar tranquilamente. Aleluia. Se tem alguém sentindo alguma dor nesse momento, levante suas mãos. Eu não vou pedir para vir à frente, porque o poder de Deus já está se movendo aqui. Levante suas mãos. Se você está sentindo dor, ou se está com alguma enfermidade, mas não está sentindo dor, levante também, porque Deus, nesse momento, está te tocando e trazendo cura para essa situação. Aleluia. Aleluia, obrigado, Pai, pelo teu poder se movendo entre nós. Obrigado, Jesus, porque você conquistou a cura para nós naquela cruz. E em nome de Jesus eu declaro essas pessoas sendo tocadas nesse momento pelo teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que estava sentindo dores na região lombar e não conseguia agachar ou sentar, você pode fazer o movimento agora, veja que não tem mais nada. Aleluia. Você que estava com dores no tornozelo, pode mexer o seu pé, pode pisar aí, você vai ver que já não tem dor. Aleluia. 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 Você que estava sentindo pontadas no seu ouvido, você não está sentindo mais nada. Aleluia. E se realmente isso está acontecendo, levante suas mãos e balance assim para nós vermos o poder de Deus se movendo, essas pessoas que eu falei. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Você que estava com o pescoço travado, pode mexer o seu pescoço agora. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Você que não conseguia levantar os seus braços por causa de dores no ombro, você pode levantar. Veja que já não há mais dor. Pode mexer o seu braço. Não tenha medo, pode mexer que não vai doer não. Aleluia. Obrigado, Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos. Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado. Eu amo vocês, é sempre uma honra. Cadê os alunos do Rema aí? Cadê? Vamos estar juntos na formatura, não é? Inscrição do primeiro ano, quem sabe no ano que vem a gente se encontra também. Glória a Deus, vai ser uma bênção. Amo vocês, muito obrigado. Felipe, Antônio.
eu confio em ti. Minhas fontes